assassinos econômicos, realmente temos sido os responsáveis por criar este primeiro império verdadeiramente global. E trabalhamos de muitas maneiras diferentes. Mas talvez o mais comum seja que identificamos um país que tem recursos que nossas corporações cobiçam, como o petróleo, e então organizar um enorme empréstimo para esse país junto ao Banco Mundial ou uma de suas organizações irmãs. Mas o dinheiro nunca vai realmente para o país. Em vez disso, vai para nossas grandes corporações para construir projetos de infraestrutura nesse país, usinas, parques industriais, portos, coisas que beneficiam alguns ricos nesse país, além das nossas corporações. Mas realmente não ajudam a maioria das pessoas. No entanto, essas pessoas, o país inteiro fica com uma dívida enorme. É uma dívida tão grande que eles não conseguem pagar. E isso faz parte do plano, que eles não possam pagar. E então, em algum momento, nós, os mercenários econômicos, voltamos para eles e dizemos: ouça, você nos deve muito dinheiro, você não pode pagar suas dívidas, então venda seu petróleo bem barato para nossas empresas petrolíferas. Permita que construamos uma base militar em seu país ou envie tropas para apoiar as nossas em algum lugar do mundo, como o Iraque, ou vote conosco na próxima votação da ONU. Ter a empresa de utilidade elétrica privatizada e seu sistema de água e esgoto privatizado e vendido para corporações dos Estados Unidos ou outras corporações multinacionais. Então há todo um crescimento exponencial e é tão típico da forma como o FMI e o Banco Mundial trabalham. Eles colocam um país em dívida. É uma dívida tão grande que eu não posso pagar. E então você oferece refinanciar essa dívida e pagar ainda mais juros. E você exige essa troca que chama de condicionalidade ou boa governança. O que significa basicamente que eles têm que vender seus recursos, incluindo muitos dos seus serviços sociais, suas empresas de serviços públicos, seus sistemas escolares, às vezes seus sistemas penais, seus sistemas de seguros, para corporações estrangeiras. Então é um golpe duplo, triplo, quádruplo. O precedente para os assassinos econômicos realmente começou no início dos anos 50, quando Mossadegh, democraticamente eleito no Irã, foi considerado a esperança para a democracia no Oriente Médio e ao redor do mundo. Ele foi o homem do ano da revista Time, mas uma das coisas que ele defendeu e começou a implementar foi a ideia de que as empresas petrolíferas estrangeiras precisavam pagar muito mais ao povo iraniano pelo petróleo que estavam extraindo do Irã, e que o povo iraniano deveria se beneficiar do seu próprio petróleo. Política estranha. Não gostamos disso, é claro. Nós estávamos com medo de fazer o que normalmente fazíamos, que era enviar os militares. Em vez disso, enviamos um agente da CIA, Kermit Roosevelt, parente de Teddy Roosevelt. E Kermit entrou com alguns milhões de dólares e foi muito eficaz e eficiente. E em pouco tempo, ele conseguiu derrubar Mossadegh e trouxe o Shah do Irã para substituí-lo, que sempre foi favorável ao petróleo. E foi extremamente eficaz. Multidões tomam conta de Teherã. Oficiais do exército gritam que Mossadegh se rendeu e que seu regime como ditador virtual do Irã chegou ao fim. Fotos do Shah são exibidas pelas ruas à medida que o sentimento se inverte. O Shah é bem-vindo e volta para casa. Então, aqui nos Estados Unidos, em Washington, as pessoas olharam em volta e disseram: uau, isso foi fácil e barato. Isso estabeleceu uma nova maneira de manipular países, de criar império. O único problema com Roosevelt era que ele era um agente da CIA, registrado, que ele tinha sido pego, e as ramificações poderiam ter sido bem sérias. Então, muito rapidamente, naquela altura, a decisão foi usar consultores privados para canalizar o dinheiro através do Banco Mundial ou do FMI ou uma das outras agências, para trazer pessoas como eu, que trabalhavam para empresas privadas, para que, se fôssemos pegos, não houvesse ramificações governamentais. Quando Arbenz se tornou presidente da Guatemala, o país estava muito sob o controle da United Fruit Company, das grandes corporações internacionais. E Arbenz concorreu com a proposta de que, você sabe, queremos devolver a terra ao povo. E uma vez que ele assumiu o poder, ele estava implementando políticas que fariam exatamente isso, devolveriam os direitos de terra ao povo. Bem, a United Fruit não gostou muito disso. Então eles contrataram uma empresa de relações públicas. Lançaram uma grande campanha nos Estados Unidos para convencer os Estados Unidos, as pessoas, os cidadãos dos Estados Unidos e a imprensa dos Estados Unidos e o Congresso dos Estados Unidos que Arbenz era uma espécie de fantoche soviético. E que se permitíssemos que ele permanecesse no poder, os soviéticos teriam um ponto de apoio neste hemisfério. E isso, naquela época, era um grande medo na mente de todos, o terror vermelho ou o terror comunista. E então, resumindo a história,
Dessa campanha de relações públicas surgiu um compromisso por parte da CIA e dos militares de remover esse homem. E de fato nós fizemos isso. Enviamos aviões, enviamos soldados, enviamos assassinos, enviamos tudo para tirá-lo e conseguimos tirá-lo. E assim que ele foi removido do cargo, o novo cara que assumiu depois dele basicamente restabeleceu tudo para as grandes corporações internacionais, incluindo a United Fruit. Por muitos e muitos anos, o Equador foi governado por ditadores pró-EUA, muitas vezes relativamente brutais. Então decidiu-se que eles teriam uma eleição verdadeiramente democrática. Jaime Roldós candidatou-se ao cargo e seu principal objetivo, disse ele, como presidente, seria garantir que os recursos do Equador fossem usados para ajudar o povo. E ele venceu esmagadoramente, com mais votos do que qualquer pessoa que já venceu algo no Equador. E ele começou a implementar essas políticas para garantir que os lucros do petróleo fossem para ajudar o povo. Bem, nós não gostamos disso nos Estados Unidos. Fui enviado como um dos vários assassinos econômicos para mudar Roldós, para corrompê-lo, para convencê-lo, para deixá-lo saber. Você sabe, ok, você sabe, você pode ficar muito rico, você e sua família, se você jogar o nosso jogo. Mas se você continuar tentando manter essas políticas que prometeu, você vai embora. Ele não quis ouvir. Ele foi assassinado. Assim que o avião caiu, toda a área foi isolada. As únicas pessoas autorizadas a entrar foram militares dos Estados Unidos de uma base próxima e alguns militares equatorianos. Quando uma investigação foi iniciada, 2 das principais testemunhas morreram em acidente de carro antes de terem a oportunidade de testemunhar. Muitas coisas muito estranhas aconteceram em torno do assassinato de Jaime Roldós. Eu, como a maioria, pessoas que realmente analisaram este caso não têm absolutamente nenhuma dúvida de que foi um assassinato. E claro, na minha posição como assassino econômico, eu sempre esperava que algo acontecesse com Jaime. Fosse um golpe ou um assassinato, eu não tinha certeza, mas que ele seria derrubado porque não estava sendo corrompido. Ele não se permitiria ser corrompido da maneira que queríamos corrompê-lo. Omar Torrijos, presidente do Panamá, era você sabe, uma das minhas pessoas favoritas. Eu realmente gostava dele. Ele era muito carismático. Ele era um cara que realmente queria ajudar seu país. E quando tentei suborná-lo ou corrompê-lo, ele disse: "Olha, John." Ele me chamava de Juanito. Ele disse: "Olha, Juanito, eu não preciso do dinheiro. O que eu realmente preciso é para o meu país ser tratado de forma justa. Preciso que os Estados Unidos paguem as dívidas que vocês devem ao meu povo por toda a destruição que causaram aqui. Preciso estar em uma posição onde eu possa ajudar outros países da América Latina a conquistarem sua independência e serem livres dessa terrível presença do norte que vocês estão explorando de forma tão ruim. Eu preciso que o canal do Panamá volte para as mãos do povo panamenho. Isso é o que eu quero. E assim, deixe-me em paz. Não tente me subornar." Era 1981 e, em maio, Jaime Roldós foi assassinado. E Omar estava muito ciente disso. Torrijos reuniu sua família e disse: "Provavelmente sou o próximo." Mas tudo bem, porque eu fiz o que vim aqui para fazer. Eu renegociei o canal. O canal agora estará em nossas mãos. Ele acabou de finalizar a negociação do tratado com Jimmy Carter. Em junho daquele mesmo ano, apenas alguns meses depois, ele também caiu em um acidente de avião, que sem dúvida foi executado por chacais patrocinados pela CIA. Há uma quantidade enorme de evidências de que um dos seguranças de Torrijos lhe entregou, no último momento, quando ele estava entrando no avião, um pequeno gravador que continha uma bomba. É interessante para mim como esse sistema continuou quase da mesma maneira por anos e anos e anos, exceto que os assassinos econômicos ficaram cada vez melhores. Então chegamos muito recentemente ao que aconteceu na Venezuela. Em 1998, Hugo Chávez é eleito presidente, seguindo uma longa linha de presidentes que haviam sido muito corruptos e basicamente destruíram a economia do país. E Chávez foi eleito em meio a tudo isso. Chávez enfrentou os Estados Unidos e fez isso principalmente exigindo que o petróleo venezuelano fosse usado para ajudar o povo venezuelano. Bem, nós não gostamos disso nos Estados Unidos. Então, em 2002, um golpe foi realizado. E não há dúvida na minha mente, e na mente da maioria das pessoas, de que a CIA
estavam por trás desse golpe. A maneira como esse golpe foi fomentado refletiu bastante o que Kermit Roosevelt fez no Irã, de pagar pessoas para irem às ruas, para se revoltarem, protestarem, para dizerem isso. Chaves é muito impopular. Sabe, se você conseguir algumas milhares de pessoas que façam isso, você consegue televisão. Pode parecer que é o país inteiro e as coisas começam a crescer. Exceto no caso de Chávez, ele foi suficientemente inteligente e as pessoas estavam tão fortemente ao seu lado que eles superaram isso, o que foi um momento fenomenal na história da América Latina. O Iraque é, na verdade, um exemplo perfeito de como todo o sistema funciona. Então nós, os assassinos econômicos, somos a primeira linha de defesa. Nós entramos, tentamos corromper os governos e fazer com que aceitem esses enormes empréstimos, que então usamos como alavanca para basicamente possuí-los. Se falharmos, como eu falhei no Panamá com Omar Torrijos e no Equador com Jaime Roldós, homens que se recusaram a ser corrompidos, então a segunda linha de defesa é enviar os chacais, e os chacais ou derrubam governos ou assassinam. E quando isso acontece e um novo governo entra, e claro, ele vai seguir a linha porque o novo presidente sabe o que acontecerá se não fizer. No caso do Iraque, ambas essas tentativas falharam. Os assassinos econômicos não conseguiram chegar a Saddam Hussein. Nós tentamos muito. Tentamos fazê-lo aceitar um acordo muito semelhante ao que a Casa de Saúde tinha aceitado na Arábia Saudita, mas ele não aceitou. E então os chacais entraram para tirá-lo. Não conseguiram. A segurança dele era muito boa. Afinal de contas, ele havia trabalhado uma vez para a CIA. Ele foi contratado para assassinar um ex-presidente do Iraque. E falhou, mas ele conhecia o sistema. Então, em 91... enviamos as tropas e eliminamos o exército iraquiano. Então, presumimos naquele momento que Saddam Hussein iria mudar. Poderíamos tê-lo eliminado, é claro, naquela época, mas não queríamos. Ele é o tipo de homem forte que gostamos. Ele controla seu povo. Pensávamos que ele poderia controlar os curdos e manter os iranianos na fronteira deles e continuar bombeando petróleo para nós. E então, uma vez que eliminamos seu exército, agora ele vai mudar. Então, os assassinos econômicos voltam nos anos 90 sem sucesso. Se eles tivessem tido sucesso, ele ainda estaria governando o país. Estaríamos vendendo a ele todos os jatos de combate que ele quisesse e tudo mais que ele quisesse. Mas eles não conseguiram, eles não tiveram sucesso. Os chacais não puderam derrubá-lo novamente, então enviamos os militares mais uma vez e desta vez fizemos o trabalho completo e o derrubamos e no processo criamos para nós mesmos uma construção muito, muito lucrativa. Acordos. Tínhamos que reconstruir um país que essencialmente destruímos, que é um bom negócio. Se você possui empresas de construção, grandes empresas. Então, sabe, o Iraque mostra as 3 etapas. Os assassinos econômicos falharam lá, os chacais falharam lá, e como medida final, o exército entra. E dessa forma criamos realmente um império, mas fizemos isso de maneira muito, muito sutil. É clandestino. Todos os impérios do passado foram construídos com base no poder militar e todos sabiam que estavam construindo impérios. Então os britânicos sabiam que estavam construindo, os franceses, os alemães, os romanos, os gregos. E eles tinham orgulho disso. E sempre tinham alguma desculpa, como espalhar a civilização, espalhar alguma religião, algo assim. Mas eles sabiam que estavam fazendo isso. Nós não. A maioria das pessoas nos Estados Unidos não faz ideia de que estamos vivendo dos benefícios de um império clandestino. E hoje há mais escravidão no mundo do que nunca. Então você tem que se perguntar, bem, se é um império, então quem é o imperador? Obviamente, nossos presidentes dos Estados Unidos não são imperadores. Um imperador é alguém que não é eleito, não serve por um período limitado e não presta contas a ninguém, essencialmente. Portanto, você não pode classificar nossos presidentes dessa forma, mas nós temos o que eu considero ser o equivalente ao imperador e é o que eu chamo de corporatocracia. A corporatocracia é esse grupo de indivíduos que dirige nossas maiores corporações, e eles realmente agem como o imperador deste império. Eles controlam nossa mídia, seja por meio de propriedade direta ou de publicidade. Eles controlam a maioria dos nossos políticos porque financiam suas campanhas, seja através de suas corporações ou por meio de contribuições pessoais que vêm das corporações. Eles não são eleitos, não servem por um mandato limitado. Eles não prestam contas a ninguém. E no topo da corporatocracia, você realmente não pode dizer se uma pessoa está trabalhando para uma empresa privada ou para o governo, porque estão sempre se movendo de um lado para o outro. Então, você sabe, tem um cara que no momento é presidente de uma grande empresa de construção como a Halliburton e no momento seguinte ele é vice-presidente dos Estados Unidos, ou o presidente que estava no negócio de petróleo, e isso é verdade, seja com democratas ou republicanos no cargo,
Você os vê indo e voltando pela porta giratória. E de certa forma, nosso governo é invisível muitas vezes, e suas políticas são executadas por nossas corporações de uma forma ou de outra. E depois, novamente, as políticas do governo são basicamente forjadas pela corporatocracia e depois apresentadas ao governo, elas se tornam políticas governamentais. Então é uma relação incrivelmente próxima. Isso não é uma teoria da conspiração. Essas pessoas não precisam se reunir e planejar fazer coisas. Elas basicamente trabalham sob uma suposição principal, que é a de que devem maximizar os lucros independentemente dos custos sociais e ambientais. Esse processo de manipulação pela corporatocracia, através do uso de dívida, suborno e derrubada política, é chamado de globalização. Assim como o Federal Reserve mantém o público americano em uma posição de servidão por dívida perpétua, inflação e juros, o Banco Mundial e o FMI cumprem esse papel em escala global. O esquema básico é simples: colocar um país em dívida, seja por sua própria imprudência ou corrompendo o líder desse país. Em seguida, impõe condicionalidades ou políticas de ajuste estrutural, geralmente consistindo do seguinte: desvalorização da moeda. Quando o valor de uma moeda cai, tudo o que é avaliado nela também cai. Isso torna os recursos indígenas disponíveis para países predadores a uma fração do seu valor. Grandes cortes de financiamento para programas sociais. Estes geralmente incluem educação e saúde, comprometendo o bem-estar e a integridade da sociedade, deixando o público vulnerável à exploração. A privatização de empresas estatais. Isso significa que sistemas socialmente importantes podem ser comprados e regulados por corporações estrangeiras para lucro. Por exemplo, em 1999, o Banco Mundial insistiu que o governo boliviano vendesse o sistema público de água da sua terceira maior cidade para uma subsidiária da corporação dos Estados Unidos, Bechtel. Assim que isso ocorreu, as contas de água para os moradores locais já empobrecidos dispararam. Só depois de uma revolta total do povo é que o contrato com a Bechtel foi anulado. Em seguida, a liberalização do comércio ou a abertura da economia, através da remoção de quaisquer restrições ao comércio exterior. Isso permite uma série de manifestações econômicas abusivas, como corporações transnacionais trazendo seus próprios produtos produzidos em massa, minando a produção local e arruinando economias locais. Um exemplo é a Jamaica, que, após aceitar empréstimos e condicionantes do Banco Mundial, perdeu seus maiores mercados de culturas de rendimento, devido à concorrência com importações ocidentais. Hoje, inúmeros agricultores estão desempregados, pois não conseguem competir com as grandes corporações. Outra variação é a criação de inúmeras fábricas clandestinas e desumanas, que, aparentemente, passam despercebidas e não regulamentadas, aproveitando-se das dificuldades econômicas impostas. Além disso, devido à desregulamentação da produção, a destruição ambiental é perpétua, já que os recursos de um país são frequentemente explorados por corporações indiferentes, enquanto geram grandes quantidades de poluição deliberada. A maior ação judicial ambiental na história do mundo hoje está sendo movida em nome de 30 mil pessoas amazônicas equatorianas contra a Texaco, que agora pertence a Chevron. Então hoje é contra a Chevron, mas por atividades realizadas pela Texaco. E estima-se que seja mais de 18 vezes o que o Exxon Valdez despejou na costa do Alasca. No caso do Equador, não foi um acidente. As empresas petrolíferas fizeram isso intencionalmente. Elas sabiam que estavam fazendo isso para economizar dinheiro, em vez de providenciar um descarte adequado. Além disso, uma rápida olhada no histórico de desempenho do Banco Mundial revela que a instituição, que publicamente afirma ajudar países pobres a se desenvolverem e a aliviar a pobreza, não fez nada além de aumentar a pobreza e a desigualdade de riqueza. Bom, enquanto os lucros corporativos disparavam. Em 1960, a diferença de renda entre 1/5 das pessoas dos países mais ricos do mundo e 1/5 das dos países mais pobres era de 30 para 1. Em 1998, era de 74 para 1, enquanto o PIB global aumentou 40% entre 1970 e 1985. Aqueles em pobreza realmente aumentaram 17%, enquanto de 1985 a 2000, aqueles vivendo com menos de $1 por dia aumentaram 18%. Mesmo o Comitê Econômico Conjunto do Congresso dos Estados Unidos
admitiu que há uma taxa de sucesso de apenas 40% de todos os projetos do Banco Mundial. No final da década de 1960, o Banco Mundial interveio no Equador com grandes empréstimos. Durante os 30 anos seguintes, a pobreza cresceu de 50% para 70%. O subemprego ou desemprego cresceu de 15% para 70%. A dívida pública aumentou de 240 milhões para 16 bilhões, enquanto a parcela de recursos destinada aos pobres foi de 20% para 6%. Na verdade, no ano 2000, 50% do orçamento nacional do Equador teve que ser destinado ao pagamento de suas dívidas. É importante entender que o Banco Mundial é, na verdade, um banco dos Estados Unidos apoiando interesses dos Estados Unidos, pois os Estados Unidos têm poder de veto sobre as decisões, sendo o maior provedor de capital. E de onde veio esse dinheiro? Você adivinhou. Foi criado do nada, através do sistema bancário de reserva fracionária. Das 100 maiores economias do mundo, com base no PIB anual, 51 são corporações. E 47 dessas 51 têm sede nos Estados Unidos. Walmart, General Motors e Exxon são mais poderosos economicamente do que Arábia Saudita, Polônia, Noruega, África do Sul, Finlândia, Indonésia e muitos outros. E à medida que as barreiras protetoras de comércio são derrubadas, moedas são jogadas juntas e manipuladas em mercados flutuantes e economias estatais são desmanteladas em favor da competição aberta no capitalismo global, o império expande-se. Você se levanta na sua pequena tela de 21 polegadas e grita sobre a América e a democracia. Não há América, não há democracia. Há somente IBM e ITT e AT&T e DuPont, Dow, Union Carbide e Exxon. Essas são as nações do mundo hoje. O que você acha que os russos discutem em seus conselhos de Estado? Karl Marx? Eles pegam seus gráficos de programação linear, teorias de decisão estatísticas, soluções minimax e calculam as probabilidades de custo-preço de suas transações e investimentos, assim como nós fazemos. Worship. Já não vivemos em um mundo de nações e ideologias, Sr. Bill. O mundo é uma faculdade de corporações, inexoravelmente determinada pelos estatutos imutáveis dos negócios. O mundo é um negócio, Sr. Bill. O mundo está sendo dominado por um punhado de potências empresariais que controlam os recursos naturais de que precisamos para viver, ao mesmo tempo em que controlam o dinheiro de que precisamos para obter esses recursos. O resultado final será o monopólio mundial, baseado não na vida humana, mas no poder financeiro e corporativo. E à medida que a desigualdade cresce, naturalmente, mais e mais pessoas estão ficando desesperadas. Assim, o estabelecimento foi forçado a criar uma nova maneira de lidar com qualquer um que desafie o sistema. Então eles deram origem ao terrorista.